Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Que o Mestre Jesus, Ele possa, mais uma vez, nos envolver e nos guardar em sua paz. Eu não sei se a confusão inicial é porque eu estou mais novo ou mais velho. Não sei se o Ben-Hur tem uma idade avançada ou uma idade menor, né? Mas, de qualquer forma, a alegria de estarmos nesta tarde, nesta casa, para falarmos sobre fidelidade a Deus. João, em suas anotações como cronista do Evangelho, no capítulo 21, versículo 25, afirma com sabedoria: muitas coisas Jesus fez, e se tudo o que ele realizou fosse escrito, no mundo não caberia as obras, os livros que seriam produzidos. Na doutrina espírita, nós temos uma grata satisfação. Nós temos uma oportunidade única de ter acesso aos feitos, aos ditos do Cristo que não se encontram no Evangelho. Através de médiuns extraordinários, como Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, através de Amélia Rodrigues. Mas é justamente naquela figura de um mineiro notável, de um homem extraordinário que dedicou a sua vida ao bem, numa obra intitulada Boa Nova, ditado a ele por Humberto de Campos, que nós vamos retirar alguns extratos, alguns itens, alguns parágrafos em torno da temática fidelidade a Deus na noite de hoje. Ao ler o livro Paulo e Estevão, eu sempre me deparei com algo que me trazia uma certa estupefação, de ver no movimento espírita alguns companheiros tratar Tiago como um indivíduo hipócrita, fingido, em virtude de ele adotar, no período do cristianismo primitivo, mais especificamente na Casa do Caminho, algumas práticas farisaicas. Mas parecia que os companheiros não liam a obra. Tiago foi uma figura notável, importantíssima naquela fase inicial, onde ele foi um elemento que sustentou a planta frágil nascente do cristianismo primitivo. Mas para que, se eu continuasse a falar, algumas pessoas poderiam dizer assim: mas esse rapaz que veio lá de Araruama, esse careca, que já é avô, há 35 dias, meu amigo, avô, ele já deve estar com os neurônios desgastados, então ele fala, mas isso é devido à alucinação da idade provecta. Então eu vou ler para os senhores. Tiago era muito criticado naquela época por aquelas práticas que ele habitualmente se fazia acontecer na Casa do Caminho.
pelos apóstolos. Paulo, então, o censurava profundamente. No entanto, se fizeram graves as perseguições aos cristãos. Pedro preso, veio a desencarnar, a situação era profundamente agoniada. Tamanha era a dureza e crueldade dos perseguidores aos discípulos do Cristo. Então Tiago chama Paulo para uma conversa, e a conversa é por demais esclarecedora. E eu não sei por que se continua a dizer que ele era um descaracterizador das ideias de Jesus, que ele era alguém que estava destoando os princípios, as lições que o Cristo apresentava. E o diálogo se faz assim: acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, Paulo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional, nas nossas autoridades religiosas. Ali, Paulo vê a sabedoria do homem, que passou num silêncio ao longo de todo aquele tempo, numa quietude, recebendo a censura dele e de tantos outros, para que pudesse ser o mediador entre o núcleo cristão e o sinédrio, o farisaísmo, os grupos religiosos da época, que eram grupos religiosos e políticos, e podiam, numa ação orquestrada, muito bem desencadeada, trazer a destruição daquela semente que começava a germinar. Olha a sabedoria. Naquele instante, Paulo capitula diante daquela realidade sábia que ele apresenta e passa a ver Tiago como um gigante do cristianismo. Olha que fidelidade a Deus. Passar aquele silêncio, recebendo críticas, censuras, apontamentos dos mais severos e cruéis dos seus companheiros, amigos de tarefa. Fidelidade a Deus, lealdade ao bem, para que a árvore, a planta nascente, repetindo, frágil, não fosse estiolada. Devemos também a Tiago as lições que cruzaram os tempos e chegaram até nós. Allan Kardec sofreu perseguições as mais terríveis, lançada à sua face, inclusive sendo chamado de indivíduo que utilizava os recursos financeiros das suas obras. Um jornal da época francês não mediu os escritos e dizia que o codificador morava num palacete, aonde não faltavam utensílios em prata e ouro, sua casa recamada de tapetes, e possuía uma carruagem que era conduzida por 4 cavalos fogosos. A mentira, a inverdade andava a galope. Censuras aos seus estudos transcendentais, mexendo com aquelas coisas, com aqueles fenômenos paranormais, os espíritos, as academias, traziam artigos os mais abomináveis, achincalhando o codificador. Ele manteve-se firme, leal ao trabalho do bem,
Francisco Cândido Xavier recebe a sua primeira psicografia em 8 de julho de 1927. Era um jovem de 17 anos. Quando, tempos depois, ele leva à Federação Espírita Brasileira os escritos que seriam nosso lar, quando um dos integrantes daquela instituição lê a obra, diz para ele: isso aqui é uma fantasia, é uma utopia. Como escreve essas coisas? Onde já se viu ministérios, onde já se viu rios, onde já se viu animais, plantas, flores no mundo espiritual. Ele recolhe, continua dedicado, porque só tinha ele, os benfeitores espirituais e alguns amigos. Recebe censuras as mais diversas, mas não desiste de sua tarefa. Leal a Deus. Nós muitas vezes, meus irmãos, diante da doutrina espírita, será que nós compreendemos o tesouro da doutrina espírita? O que é o espiritismo no seu Pentateuco? Um desdobramento das leis de Deus. Um trabalho planejado pelo mundo espiritual superior. E eu venho de Araruama hoje fazer uma revelação para vocês. Uma revelação. Olha só. Aquela figura que se tornou avô há 35 dias já não está muito bem na cabeça. Venho fazer uma revelação. Quem foi o guia de Allan Kardec? Quem foi o mentor de Allan Kardec? Mas para dizer que o velhinho não está bem das faculdades mentais, eu vou ler Obras Póstumas, título: Meu Guia Espiritual. Estava Allan Kardec em sua casa, trabalhando nos escritos que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. De repente começam as pancadas, umas batidas, aquilo se intensifica, tirando a concentração do mestre, do professor Rivaio, de tal maneira que ele vasculha a casa e não encontra. De repente, Amélie Gabriele Boudet, a doce Gabi, chega e também ouve o que está se sucedendo na intimidade da residência. E com ele vai fazer uma investigação nos cômodos, nos quartos, e nada encontra. Ao se recolher ao leito para o descanso natural do dia, aqueles estalidos, aquelas pancadas se extinguiram. No dia subsequente, ele estaria na casa do senhor Boudin, e lá, numa reunião mediúnica, ele expõe o que acontecera no dia seguinte, indaga dos benfeitores espirituais. Eu vou ler Obras Póstumas, Meu Guia Espiritual. Ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer? Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se vieram ouvir com tanta persistência? Era o teu espírito familiar. Resposta. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar contigo. Poderia dizer-me quem é ele? Todo mundo escutou, né? Podeis perguntar a ele mesmo porque está aqui. Podeis perguntar a ele porque ele está aqui. Então, naquela época, não se fazia diferença entre o espírito familiar e guia espiritual. Era a mesma coisa. Depois que houve uma diferenciação. Meu espírito familiar, Kardec pergunta, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirias em dizer-me quem és? Resposta. Atentos. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Mais adiante,
ele vai perguntar assim: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Muito bem. Aí na Revista Espírita de 1864, fazendo alusão a esse momento em que ele estava trabalhando para o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação do Espírito de Verdade sobre o lançamento dessa obra que diz assim: um novo livro acaba de aparecer. É o Espírito de Verdade. Uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim por ordem de meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Uma pergunta que não quer calar: quem é o guia de Allan Kardec? Quem? Jesus. Vocês têm dúvida disso? Que ou seja, é o próprio Cristo que assessora o codificador. O próprio Cristo. E o que nós fazemos desse manancial de informação, da codificação e das obras subsidiárias, são desdobramento das leis de Deus para que nós assimilemos, para sermos felizes. E quantas vezes não damos o devido valor a isto? A nossa infidelidade a Deus, com prejuízo em nossas vidas. Olha que tesouro se encontra a síntese do conhecimento universal, facetas das leis de Deus. Era Jesus que dirigia, era o guia do codificador, um quarto de hora, estava ligado a ele, e ele era um Cristo. E a Revista Espírita coloca que aquele ser que atingiu a condição de Cristo, Cristo são espíritos que não erram, não estão passíveis de engano no corpo e fora dele. Muito bem. Nós vamos ver, por exemplo, um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um dia um companheiro me viu lendo o livro e disse assim: você acredita nisso? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse cara que escreveu isso deve ser um piadista, né? Eu falei: não. Um médium seguro. Existem companheiros no movimento espírita, não gosto de falar sobre isso. Mas por quê? O Brasil é o coração do mundo? É o coração do mundo, na intimidade do... Jesus não errou. Ou a gente acha que Jesus errou? Um ser crístico, que não se engana, que não erra, que não é passível mais de erro. Ali, no diálogo que ele tem com Ismael, com os seus propósitos, ele coloca: eu estou colocando aqui nessa terra o coração do mundo. Que nós vamos ver no início, no prefácio, Emmanuel vai colocar que o Brasil terá ainda o seu lugar no concerto das nações, tanto no campo da economia, tanto no campo dos valores espirituais, que já o é. Já o é. Vejamos que coisas interessantes. Então vamos passar. Eu trago alguns parágrafos do diálogo de Jesus com os discípulos nesse livro Boa Nova, e que diz assim: sobre esse tema, fidelidade a Deus, tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilares receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o avarento? Qual o preço que o mundo reclama do gozador e ao mentiroso? Vejamos, queridos, a fidelidade muitas vezes ao mundo, às expressões materiais, pede do indivíduo um imposto terrível.
Eu há muito tempo vi na televisão uma atriz que ela queria, com todo direito, a cirurgia plástica está aí para isso, para embelezar. Eu acho que eu, por exemplo, não tenho nem direito a isso, porque por mais cirurgia que eu faça, beleza comigo não vou conseguir, né? Mas ela estava incomodada com o corpo, isso é natural, às vezes as pessoas estão incomodadas com o seu corpo, e pode ter um ajuste, né, através de uma ação cirúrgica por um profissional habilitado. Mas ela foi, e ali a revista falava, ela foi colocar um silicone nos seios. Aí colocou um de 200. Muito bem, 200. Não sentiu satisfeita, pulou para 250 depois. Foi para a mesa de cirurgia de novo, com 250. Mas 250 foi pouco. Aí Paulo Jorge, ela foi para 300. Foi para uma quarta vez, aumentando, e foi para uma quinta. Quando chegou numa quinta vez, deu zica geral. Deu zica. Deu um problema, uma infecção, a tomou e ela veio a falecer. Imaginemos isto, né? Imaginemos isto. Um excesso, não é um excesso de vaidade. Não é aquela pessoa que tem uma dificuldade com o corpo, quer ajustar, tudo bem, sem problema. Mas um excesso, não é? Nós vemos, as televisões mostram diariamente, homens com lealdade aos interesses materiais, mergulharam na corrupção e sangraram os cofres públicos, viviam em vidas nababescas, com apartamentos, sítios, fazendas, em função do dinheiro público, quando as pessoas morrem nos corredores dos hospitais, sem médicos, sem medicamento, afivelado a uma lealdade aos interesses. Olha o preço que se paga. Agora, descoberto por ação policial, estão presos. Matérias em jornais. Né? Vejamos, aqui, tributo se paga o indivíduo quando ele deixa o visgo, né, dos interesses pessoais levá-lo a sentimentos vis. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. Hoje, por exemplo, entre os jovens, 60% dos jovens da idade de 10 a 18 anos já fizeram uso de bebida alcoólica ou faz frequentemente. É um prazer, né? Uma jovem dizia, é um prazer estar com os amigos e beber. Muitas vezes naquele primeiro gole, naquelas saídas e no uso, o indivíduo se torna um viciado, que vem gerar problemas para a sua vida. A ciência comprova que quem tem um hábito frequente de uso de bebida alcoólica tem a possibilidade de ter 7 tipos de câncer: câncer de boca, câncer de esôfago, de faringe, de estômago, etc. Muitas cirroses, levando indivíduos que não conseguem muitas vezes ou não querem superar aquela dificuldade para padecimentos dos mais profundos. Lealdade é o quê? Há um gosto, há um hábito infeliz que traz dificuldades as mais dolorosas. Por outro lado, existe fidelidade que trazem coisas boas, como, por exemplo, Helen Keller. Anne Sullivan vai orientar Helen Keller. Era cega, surda, e durante muitos anos trabalha com aquela jovem, faz ela
através de libras, aprender a ler, aprender a escrever, cursa universidades, se torna uma palestrante de nível internacional, orientando pessoas, falando de sua experiência, levando o otimismo e a fé. Vejamos que é uma questão de opção da criatura para o seu crescimento interior. Então, nesse diálogo de Jesus com os discípulos, ele diz assim: se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quanto estará o Pai trabalhando por nós? Então, nós espíritas temos uma literatura farta nos informando aquilo que devemos fazer. Mas é incrível que parece que, embora essa literatura farta, já consagrada por descobertas científicas, que aqui não vamos relatar, nós fazemos ouvidos moucos a essas orientações. Quantas pessoas estão sendo infiéis ao Senhor, mas perdendo oportunidades imensas de trabalho? Há pouco tempo conheci um companheiro espírita, eu conheço de longa data. Tipo, fulano, como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. E agora, como é que está lá o movimento, a casa espírita? Eu agora terminei a minha tarefa no movimento espírita. Meu compromisso acabou. Acabou? Acabou. Mas como assim? Eu comprei uma casa, está vendo aquela casa ali? Comprei na beira da praia, botei ali uma rede, e eu fico ali. Eu falei, você e o obsessor balançando na rede, né? Você e o obsessor. Mas que isso, Edson? Você e o obsessor, meu amigo. Ele conseguiu te tirar da tarefa do bem. E você está ali na ociosidade, diante do mar, com uma rede, balançando com ele na rede. Que festa! Você e o obsessor. Imenso. Está demais da conta. Eu nunca vi. Fidelidade a Deus seria o seu compromisso com o passe. Você não renegá-lo. Vir à casa espírita, atender o seu... hoje eu não posso ir. Mas por quê? Não, eu estou com uma dorzinha. Lá fulano de tal faz no meu lugar. Você está com uma dorzinha? Estou com uma dorzinha no pé, não posso ir não. Está muito frio aqui. Está ventando aqui em Cabo Frio, não posso. Não vou não. Aqui parece que é um lazer. Não temos compromisso com nada. Os benfeitores espirituais colocam que quando aquele elemento não vem, naquele compromisso que ele assumiu, a tarefa tem um prejuízo. Não é que ela deixe de... mas tem um prejuízo, porque há uma assimilação fluídica, há uma combinação fluídica, já entre o trabalhador do passe e o benfeitor espiritual. Coisas simples. Pessoas abandonam. Você abandonou, eu abandonei porque estou irritado, o pessoal lá é muito difícil, muito complicado. Agora acabou. Olha, eu pensei que lá as pessoas fossem melhor, lá no Trabalhador de Jesus. Né? Eu vou me embora. A pessoa vai embora, né? Porque ela coloca nos outros as dificuldades que tem dentro dela mesmo. E não quer se enxergar e não quer se ver. Como não quer se enxergar e não quer se ver, põe nos outros. Põe nos outros. E o Espírito, o André Luiz, coloca no livro dos Mensageiros as quedas, pelo menor esforço. O indivíduo vem para a tarefa, ele vem ali na tarefa da mediunidade, mas não, ele está havendo muito sacrifício, muita dificuldade. Como é que pode? Eu estou na tarefa do bem, mas por que tanto sacrifício, tanta censura, tanta crítica? Aí ele quer o menor esforço, ele quer uma atividade de menor esforço. Não, agora eu não posso não, agora eu vou vir aqui só assistir palestra. Aí vem só assistir palestra. Deixa de ser fiel aos compromissos assumidos no mundo espiritual. Isso está acontecendo demais.
demais na conta. Não adianta os companheiros lerem os livros, não assimilam. Né? As trevas, você vê, aconteceu na casa espírita. Isso não é aqui não, gente, isso é lá em Araruama. Aqui em Cabo Frio não acontece isso não, hein? Aconteceu na casa espírita, já leu naquele livro? Nossa Senhora, né? A vaidade, o orgulho, não é verdade? Que toma as pessoas, nós os espíritas, vivemos muito pouco a humildade. A gente quer muitas vezes o destaque, queremos ser coordenador disso, ser diretor disso, mas quem quer ser o servidor para o trabalho apagado que não te traz visibilidade? Emmanuel diz assim: o Senhor não distingue o templo e a oficina. Por louvá-los no templo, esquecê-lo nas ruas, é que mergulhamos em reencarnações dolorosas. Todo mundo está louvando no templo. Estamos aqui, louvando no templo. Né? Mas estamos esquecendo em casa o respeito à esposa. Muitas vezes chegamos em casa e perguntamos assim: Dona Encrenca está aí? Isso não é aqui não, isso lá era Araruama. Dona Encrenca está aí? Mas no centro espírita, isso não é aqui. A pessoa chega naquele: olá, meu irmão, como vai você? Deus te abençoe. Gente, aí a pessoa olha assim: pô, mas deve ser uma maravilha viver com um homem desse. Olha só que voz mansa, gente. Isso deve ser um anjo no corpo. Gente, tem que ter um pouco de bom humor para a gente falar de coisa séria, né? E depois em casa é um ditador. Em casa é um déspota. Nós estamos achando que só a frequência à casa espírita vai nos levar para o reino dos céus. Dissensões na casa espírita. Cadê a fidelidade a Deus? Um grupo brigando com o outro. Espíritas de mal. Espíritas que não se falam. O que houve? Não falo mais com fulano. Não, ela me disse umas coisas. É? Gente, o que é isso? Vai para onde, filha? Vai para o inferno. Não tem outro jeito. Você está sonhando o quê com o mundo espiritual? Vai para o inferno, querida. Ah, não, me falaram. Não vai não, filha. Você veio para vencer a sua enfermidade. Nós viemos para vencer. Não para ser puro, para ser anjo, mas vencer isso. Eu estou 30 anos de espiritismo, mas estou de mal com fulano. Eu tenho um ódio disso, juro. Eu tenho um ódio. Nossa Senhora. Isso não é aqui não, tá, gente? Ela era Araruama. Então a gente não aprendeu. Estamos louvando no templo, querido, esquecendo nas ruas, no trabalho profissional, que não respeitamos o colega de trabalho, o funcionário conosco, né? Na casa espírita, Allan Kardec coloca na revista, vou adiantar, hein? Na revista Espírita de 1861, ninguém é muito. Vou falar um negócio aqui. Não é aqui em Cabo Frio, não. Se ela era Araruama, Araruama é complicado. Poucas pessoas seguem as recomendações de Allan Kardec. Poucas pessoas seguem as recomendações de Allan Kardec, meus queridos. Revista Espírita de 1861, mais atual do que nunca. Quando ele diz da formação dos grupos, ele diz assim, que as criaturas deviam os espíritas buscarem para formar os grupos pessoas que vissem a doutrina espírita, conhecessem a doutrina espírita seriamente, fossem indivíduos conciliadores e que tivesse a fraternidade no coração. Um grupo de pessoas homogêneos e não aquelas criaturas em divergências flagrantes e irritantes que estabelecem um movimento surdo de divisão. Olha só. Aí, muitas vezes a gente vai formar os grupos, vai formar a diretoria com os encrenqueiros,
Com os encrenqueiros. Com aqueles que ainda não resolveram de maneira significativa a questão do orgulho. Ah, mas todo mundo é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Mas tem uns que é flagrante. É flagrante isso. Então nós ouvimos, mas não colocamos em prática. E aí, como o indivíduo é aquele que faz o processo da fofoca, isso não existe aqui, mas lá era uma desgraça, aquela fofoquinha, não existe uma coisa mais maléfica para destruir qualquer instituição, seja ela civil ou espírita, a fofoca, o comentário infeliz. Nós deveríamos ser barreiras a isso na instituição. Quantas vezes você contribuiu, nós contribuímos, para que as sombras tenham espaço na casa espírita, com comentários infelizes sobre o companheiro, pegou o telefonezinho, ô fulana, quero falar com você, o que foi? Olha, mas isso aqui é uma colocação fraternal para ajudar, mas que desgraça, né? Fraternal. Não, eu conversei com Joana, eu conversei com Maria, conversei com fraternal para ajudar. Mas também conversei com Elizabeth, conversei com Fantal, já começou com as 15, mas a colocação é fraternal, né? A torcida do Flamengo. Aí vem aquela onda de miasma na instituição que desagrega. Qual é a nossa fidelidade? A Deus ou às sombras? Sim, querido, é isso. Não tem para onde correr. É verdade? Por exemplo, nós temos compromissos no trabalho do bem. A queda de Otávio. Otávio foi um indivíduo que foi preparado no mundo espiritual. 30 anos ele foi preparado para exercer a mediunidade na Terra. 6 espíritos avalizaram em nosso lar a sua reencarnação. E ele vinha com um corpo perfeito, não ia ter doença, não ia ter nada, ele vinha para o serviço. Tudo bem. Aí ele chega na Terra, né? Aos 13 anos, ele é órfão de mãe. Aos 15 começa o chamado no mundo espiritual. E ele é levado a uma casa espírita. Né? Nessa casa espírita, ele, jovem, começa a receber os apontamentos do mundo espiritual e ele começa a ter uma certa indiferença. Questionar e tudo mais. Depois, quando ele atinge a casa ali dos 19 anos, o pai falece. Né? Quando o pai falece, fica a sua madrasta com 6 crianças, 3 que eram do primeiro do casamento e 3 do segundo. E eram aquelas 6 entidades que ele tinha o compromisso de albergar para o processo de crescimento espiritual. Então ele abandona aquelas crianças, a sua madrasta vai para o leprosário, ele não tinha na sua programação o casamento, ele se casa, né? Se casa e daquele casamento tem um filho. Uma entidade que reencarna, uma entidade de sentimentos tigrinos, ferinos, né? Que lhe traz uma série de situações dolorosas e aflitivas. E ele desencarna em condições lamentáveis. Assim somos nós, quando não aproveitamos a oportunidade. Quantas pessoas dizem assim, agora eu não posso trabalhar, não, eu vou me afastar um pouco da casa espírita porque estou estudando. Ué, isso não é incompatível com a tarefa na casa espírita. Justificativa que muitas vezes os nossos adversários espirituais insuflam na nossa mente ideias para que a gente possa se afastar. Né? Há toda uma programação que... Vejam lá, e aconteceu na casa espírita, eles fazem um levantamento da sua vida, para que tu fracasse, para que não tenha êxito na reencarnação. Né? Se é que o espiritismo, as ideias espíritas, ela tem alguma credibilidade em nosso coração. Ou a gente acha que isso é uma fantasia, é uma ideia que está aí filosófica apenas. E nós sabemos que não, é um fato científico comprovado. Então muitas vezes, agora eu vou arrumei um emprego novo, eu não vou trabalhar, eu não tenho tempo mais. Mas a pessoa tem tempo para tudo, né? Tempo para tudo, tem tempo para o balé, tem tempo para não sei o quê, para ginástica, mas não tem tempo para o trabalho do bem.
na casa espírita. É uma opção da pessoa, e se afasta. Se afasta muitas vezes conduzido por aqueles que não querem o seu êxito. E se permite a isso. Com toda essa informação. Com toda essa informação. Né? O mundo espiritual, os espíritos colocam que dezenas, centenas, milhares de pessoas aportam ao mundo espiritual. A maior parte dos trabalhadores estão chegando fracassados. Não estão atingindo o êxito. Né? Nós vemos, por exemplo, pais, eu acho que aqui não acontece isso. Por exemplo, coloca os filhos, no processo de educação, coloca os filhos no balé, na informática, né? Na ginástica, no inglês. A criança já sai da escola, já vai para o balé, vai para não sei aonde. Não sei. Aí chegou o sábado ou domingo. Ô Joãozinho, eu estou muito cansado. Pai. Não precisa ir para a evangelização, não. Não vai não, você está muito cansado. Veja bem, nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo. Não preparamos os nossos filhos para que desenvolvam os valores espirituais. Colocamos no balé, no inglês. Não, meu filho fala 3 línguas. Eu me preparei, né? Preparei o meu filho. Olha, ele fala 3 línguas, uma pessoa capacitada. Aí somos espíritas, levamos as crianças às escolas, mas não trazemos as crianças à evangelização, à mocidade. Obrigamos eles a ir para a escola. Você faltou à escola? Olha, a mensalidade é um dinheirão, você não vai. Levanta e vai. Mas no dia que é para trazer a evangelização infantil, a pessoa não traz. Não, deixa ele. Deixa ele. Se ele quiser, ele vai. Se não quiser, ele não vai. Quando ali ele pode tomar determinadas vacinas que vão colaborar com o trabalho de educação que você está realizando em casa. Vacina contra as drogas, vacina contra os vícios. Ele vai ter contato com outros jovens que advogam essas ideias. Vai receber do mundo espiritual acionamento nas estruturas da sua mente, ali liberando compromissos do mundo espiritual e lhe trazendo autoestima, lhe trazendo entusiasmo para os compromissos na terra. Mas nós, com toda essa informação, somos infiéis a Deus e não colaboramos. Isso não é aqui em Cabo Frio, não, isso é lá em Araruama. Né? Então, meus queridos amigos, essas reflexões são importantes, são interessantes a gente fazer. Então, aqui no livro Mechazeiros, ele diz assim: contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Não abandonemos os nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais, fiéis ao Espírito da fé. Não serão admitidos que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz, do testemunho, nem atende aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. É aquela pessoa que começa na tarefa espírita e diz assim: mas gente, eu comecei nesse trabalho na casa espírita, vim para cá, mas eu estou sofrendo tanto, o que eu fiz a Deus? Ih, rapaz, mas que pergunta, o que você fez a Deus? Mas eu estou na campanha do quilo, eu estou na campanha do leite, eu estou nos grupos de estudo, estou na atividade mediúnica, e estou sofrendo, estou com dificuldade, eu estou doente. Ué, mas estar na tarefa espírita não é você tomar um antídoto para não enfrentar as dificuldades naturais da vida. Vejamos, mas o que eu fiz a Deus, espírita? O que eu fiz a Deus? Você não fez a Deus, você fez a você. A situação poderia ser muito pior, né? Então ela está profundamente amenizada, né? E os benfeitores colocam que é o trabalho, é esse medicamento que vai queimando os nossos karmas negativos, mas parece que isso não entra na nossa cabeça, né? Isso não entra na nossa cabeça. Não colaboramos nesse sentido. Temos tempo para fazer e não queremos. Quando, por exemplo, temos uma coordenação difícil, nós queremos colocar no ombro de outras pessoas. E muitas vezes aquele compromisso é nosso,
né? E não fazemos. Allan Kardec, ele perguntou ao Espírito de Verdade se era ele que tinha que fazer. Ele falou, é você mesmo, agora tem um negócio. Botou ele no lugar dele. Se você não fizer, outro irá fazer. Porque os desígnios de Deus não se assentam só sobre a cabeça de um homem. Um outro está preparado. E muitas vezes nós não somos fiéis a Deus, nos compromissos que nos cabe. Hã? Ué? Eu, hein? Bom, essa é uma fala de Jesus. Como o tempo passa, né, gente? Aqui não dá para a gente ir à meia-noite, na hora grande, não, né? Então é Paulo Jorge, né? Só pode para Paulo Jorge. Aí está falando, não pode avançar. Bom, fala de Jesus. Ele diz assim, esse é Jesus que fala, gente. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Vocês querem que eu leia de novo? Vou ler. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Quando está tudo tranquilo, é fácil, né? A gente orar, a gente sorrir, a gente está na tarefa, está no trabalho. Mas Jesus coloca que nessa hora não tem como você provar essa fidelidade, essa lealdade ao bem. Somente nas horas difíceis, nas horas amargas. Quando você confia em Deus, sabe que aquele mau momento vai passar e continua dando a sua cota de colaboração. Não, você está enfrentando um problema de saúde, tudo bem, você vai ao médico, mas a casa espírita também tem tratamento. Tem o passe, tem a atividade de fluidoterapia que você pode utilizar, que é um elemento adicional para realinhar a saúde. Então vejamos, né, que não é o sacrifício que o mundo espiritual está pedindo. O mundo espiritual, ele esclarece que não tem como você provar uma lealdade, uma firmeza de propósito nos momentos fáceis. É nos momentos difíceis, mas você veja bem que a casa espírita oferece uma série de recursos para que a pessoa muitas vezes está com um transe difícil em casa, quer abandonar tudo. Não, eu vou abandonar que eu não tenho cabeça. A pessoa diz, eu não tenho cabeça para mais nada. Não tem, né? Muitas vezes é uma ação desses espíritos trevosos para te afastar. Utilizou o mau momento. Lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, coloca que um estratagema das trevas era aproveitar o momento econômico, financeiro que o país estava atravessando e as pessoas também, para desestimulá-las ao trabalho do bem. Não, olha, eu não aguento mais, a vida está tão difícil, eu não tenho como ir à casa espírita. Nesse momento que a pessoa precisa ir. Mas justamente para afastar o indivíduo das suas atividades, né? Que ele busca uma série de tarefas profissionais aonde o seu tempo esteja todo ocupado. Mas mesmo assim a gente arruma algum tempinho para as tarefas do bem, para a atividade excelente. Vejamos que são os espíritos trazendo informes, estão trazendo orientações, que isso eles utilizam dessa maneira. E a gente mergulha numa justificativa, né? Desesperamos. Nós somos cristãos ainda muito materialistas. Nós somos cristãos muitas vezes no momento fácil, no momento em que o mar está com as águas tranquilas. Quando as águas estão encapeladas, a gente perde a fé, perde a confiança, acha que Deus nos abandonou, ficamos revoltados, né? É para a gente pensar sobre isso. Então, qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Né? Vejamos que ser fiel a Deus não é só trabalhar na casa espírita, não.
né? Por exemplo, lá na nossa cidade, aqueles adeptos da Legião da Boa Vontade, eles saem com um carrinho, com um panelão de sopa, saciando a fome das pessoas que vivem sob as marquises, os mendigos, os indigentes. Olha que coisa fabulosa, eles vão lá, né? Francisco Cândido Xavier, quando ele trabalhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele guardava 3 horas por semana para limpar e tratar feridas daquelas pessoas doentes que lá estavam. Ele ali levava gaze, ele ali levava pomada, ele ali levava os utensílios farmacêuticos para ajudar aquelas pessoas. E nós podemos, às noites frias de Cabo Frio, quantas pessoas estão aí padecendo fome, quantas pessoas não têm recurso para comprar um medicamento e a gente pode aliviar a dor do outro. Essa é a fora, não é? Fora da caridade não tem jeito, não foi assim que os Espíritos falaram? Ó, fora da caridade não tem jeito. Fora da caridade não tem jeito. Então, se a gente pode fazer isso. Ah, mas eu não vou salvar o mundo. Sim, querido, seria muita pretensão também, né? Salvar o mundo. Mas você vai ajudar um grupo de pessoas a não morrerem na rua. Uma criança, o Fantástico, acho que foi o Globo Repórter, um garoto buscando colher dinheiro para comprar cachorros guias para os cegos. Vocês viram isso na televisão? Gente, que coisa fantástica, um menininho, né? Lá buscando doações de pessoas para comprar cachorro guia para cegos. Que lição! Um outro que sai plantando árvores em regiões onde hoje é um deserto, onde foi desmatado, colaborando para que a casa terra, a escola terra, não depereça. Então nós podemos fazer, nós temos que ser fiel a Deus, não é só trabalhar na casa espírita, não. Você ser um bom profissional, ser um bom médico, atender os seus clientes com carinho, com cortesia, com respeito, fazendo o máximo por ele. Uma enfermeira está colaborando com Deus. O funcionário da limpeza urbana, que trabalha higienizando a sua cidade e recolhendo lixo, é um colaborador com Deus para manter o quadro de limpeza e de saúde nas vias e ruas da cidade. Então, meus queridos amigos, os Espíritos colocam que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E diz mais, em relação aos trabalhadores de última hora, que somos todos nós. Você já sentou aí para mim? Ela sentou ali, ela sentou já falando assim, ó, meu amigo, vai parando aí. Até os guias estão indo embora já, hein? Sentou. Então, estava falando mesmo em quê? Trabalhadores de última hora. Ele diz que muitos chegarão ao Espiritismo, mas muitos fracassarão. Muitos fracassarão. Então, nós devemos fazer uma avaliação nesse momento. Estou encerrando a minha palestra, eu estou até com medo de continuar. Mas estou encerrando. Tem alguns outros slides, mas não dá para a gente passar, porque a gente não vai extrapolar o horário. Somos os trabalhadores de última hora. Será que somos fiéis a Deus na nossa casa espírita? Não permitindo que a divisão, a fofoca, o comentário infeliz possa ser material para as trevas, para desarticular o trabalho dessa instituição. Pensemos nisso profundamente. Se ela vai bem, é porque nós colaboramos para ela ir bem. Mas se a casa espírita vai mal, somos nós que contribuímos para isso. Não acusemos os outros, somos nós. Quando em Cesareia de Filipe ou na Casa do Caminho,
as produções mediúnicas se faziam vigorosas, é porque tinha união, é porque tinha amor, entendimento, criando um pensamento dominante favorável àquele trabalho, favorável àquela prática, do relacionamento saudável, interpessoal entre as pessoas. Essa é a nossa hora. Esse é, como diz aquele radialista, é a última volta do ponteiro. Somos todos nós trabalhadores de última hora. Preservemos no serviço do bem. Sejamos fiéis a Deus, profissionalmente onde nos encontramos, na família, colaborando para que aqueles corações que Deus nos entregou possam ter um encaminhamento salutar. Se eles se desviarem, é problema deles, façamos a nossa parte. Então, nesta hora em que nós reunidos, buscando na casa do Senhor o fortalecimento para o serviço do bem e para vencer as nossas dificuldades e limitações, que possamos trazer na alma o sentimento de uma oração: Pai nosso que estais alhúrias, mas também aqui e acolá, santificado, Senhor, bendito seja o teu nome, na amplidão do cosmo como na face obscura da terra. Venha até nós, Senhor, o teu reino de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida, na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Seja feita a sua vontade, que é justa, correta, equinânime, no cosmo incomensurável como na gleba terrena. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo, que nos sustenta as carnes, mas sobretudo oferta-nos o alimento do Espírito, que nos projeta a luz em nome de Jesus. Perdoe o erro, as nossas ofensas, os apontamentos de crueldade, como também, Senhor, nós perdoamos aqueles que nos dirigiram à calúnia, à infâmia, à mentira. Não nos deixeis, Senhor, cair em perturbação. Livra-nos das tenazes da obsessão e permita, ó Senhor, que em Cabo Frio, no Trabalhadores de Jesus, em todas as casas espíritas dessa cidade, em essência, os homens amem. Muita paz para todos.